20h45 em ponto, começando mais um episódio da Mentoria Corretor 20K. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, minhas amigas corretoras de imóveis, ou mesmo você que está pensando em se tornar um, porque sim, nesse nosso encontro marcado, via de regra, toda quinta-feira às 20h45, os episódios da Mentoria Corretor 20K, vocês são os grandes protagonistas. É neste encontro que a gente tem semanal que eu procuro dar voz e rosto aos desafios da vida real, do dia a dia, da corretagem imobiliária. É por isso que eu venho aqui ao vivo para entender e tirar uma eventual dúvida, para ajudá-los com algum desafio e principalmente a identificar e aproveitar as oportunidades que estão postas aí no seu dia a dia. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e sim, eu ajudo corretores a faturarem pelo menos 20 mil reais todo santo mês. Grifa-se pelo menos, porque eu já estou cansado, no bom sentido, de tropeçar, de encontrar colegas que estão faturando muito mais do que essa história dos 20 mil por mês. Está aqui o Tiziano, acabei de citar Tiziano. Tiziano, você tem uma companheira aí da Bahia hoje. Será que eu vou mudar para a cidade dela ou vou mudar para Itabuna? Me convence. Ou será que ela é de Itabuna também? A Marleide, é isso, Marleide? Deixa eu dar uma olhada aqui, ela que nos cumprimentou tão gentilmente, dizendo que está direto da Bahia, terra boa. Marleide da Bahia, show de bola. Tá até tocando meu telefone fixo aqui, esse toca nunca, hein, pessoal? Vamos atender em conjunto? Deve ser alguém tentando vender alguma coisa em respeito aos vendedores, que são nossos colegas de profissão. Eu vou atender ou desligar de uma vez. Segura esse segundo, ao vivo é assim mesmo, a gente está junto. Alô? Olá, pessoal! Aqui é assim, como previsto, era alguma gravação. Aliás, pessoal, já está caindo numa vala comum. Confirmem aí para mim se vocês estão na mesma seara. Toda vez que toca um 011, o Instagram às vezes fica melindrado. Pessoal, tivemos aí problemas técnicos como sempre, o Instagram está tentando nos derrubar. Olha só quantas pessoas, travou, eu sei disso. Estão me ouvindo agora? O cabelo tá legal, show de bola. Tá aqui o Galdino, Antônio Carlos Galdino, Pedrinho Miguel, a Angélica, Márcia Gilevícios. Sejam todos bem-vindos de novo, a gente está de volta, o Instagram tenta, mas não consegue nos derrubar, porque o nosso propósito aqui é muito maior, especialmente de quinta-feira. A gente quer bater esse papo aí, tete a tete, com você que é corretor de imóveis, ou está querendo interpretar o universo da corretagem imobiliária no mercado imobiliário, portanto. É o Pablo Marçal congestionando Ené. Não duvido, viu, meu? Não duvido, cara. O bicho tá bombando lá com a La Casa, não é isso? La Casa Digital 2. Aliás, fica em Porto Feliz, hein? Pra quem não sabe desse detalhe aí, fica em Porto Feliz, no Dois Santos. Dois Santos é uma propriedade lá que serviu para eventos. Parece que o Pablo arrematou e tá fazendo essa edição do La Casa Digital ali do lado, aqui em Porto Feliz. Porto tá top demais, é isso mesmo. Pessoal, sem mais delongas, eu até vou seguir à risca aqui uma recomendação da nossa produtora, que é quem manda nessa história toda. Conexão Imóvel Mada Forte, não tem pai não, tem mãe, Mariana Pfeiffer Guerini Camargo. Ela é a produtora, ela é quem manda, e ela acha que a gente precisa encurtar um pouco o tempo das lives, fazer uma live ali na casa dos 30, 40 minutos. Esse é o desafio da live de hoje, até porque eu também tenho um compromisso. Então, olha só, pessoal, a gente vai fazer uma live aí mais rápida e, portanto, desde já, enquanto eu explico aqui para quem não conhece essa dinâmica, eu conto com a participação de vocês de 3 formas. Número 1, tá aqui comigo? Clica no coraçãozinho, deixa o dedo lá, espera formar um coração grandão, que aí essa live vai chegar para mais pessoas. Número 2, oficialmente convido o pessoal para participar. Clica no aviãozinho, olha só, vai aparecer todo mundo que está aqui online, vai clicando em enviar, chama o pessoal para a live. Não deixe ele de fora não, pessoal, vai ser uma live mais rápida hoje,
mas a gente vai sempre se esmerar na entrega do conteúdo, tá certo? Então olha só, dedo no coraçãozinho, dedo no aviãozinho, e a terceira forma de participar, a mais importante de todas, é formulando perguntas. Eu estou alternando, tem quinta-feira que eu trago um convidado aqui para dividir a tela comigo, e aí eu dou efetivamente face às dúvidas, né? A gente se conecta efetivamente com a vida real, com o dia a dia prático aí da corretagem imobiliária, através do contexto, das perguntas, das reflexões que um colega propuser aqui pra gente. Mas tem live igual a de hoje que eu quero a participação de vocês. Eu quero que vocês formulem alguma pergunta aqui pra mim e eu, com o maior prazer do mundo, vou responder e explorar a reflexão. Então, olha só, pensa com carinho na negociação que você está envolvido neste exato momento. Eu sempre dou essa dica. Todos vocês, meus caros colegas, estão envolvidos em algum tipo de atendimento. Diego, eu não estou fechando nada, não tem problema, você está atendendo alguém. E se você só está atendendo e não está fechando, tem alguma coisa aí que a gente precisa, ok? Olhar com carinho. Pode ser que você precise de uma dica, de um insight aqui, então compartilha. Não importa a etapa que você está no processo de venda, está prospectando cliente, está captando imóvel, está sem produto, compartilha comigo qualquer dúvida, qualquer desafio que vocês tenham. Está atendendo aí, tem um monte de situação aí que a gente pode ajudar. E se tiver em fechamento, também qualquer etapa é bem-vinda, desde que seja relacionada com o universo de vendas do mercado imobiliário. Eu sempre procuro privilegiar a participação ao vivo das pessoas que dividem a tela comigo. Aí geralmente eu nem vejo as perguntas. Se eu não vou dividir, como é o caso de hoje, eu dou atenção especial para as perguntas que formularem. Eu vi que tá chegando aqui, não sei porquê, eu sei, o Insta, o Tio Zuki quer derrubar a gente, Tio Zuki, sem vergonha. Tio Zuki quer derrubar a gente no Instagram. Mas aqui, ó, olha lá, agora vou ver aqui, tem uma pergunta. Diego, vai uma pergunta. Você faz muitas negociações, peraí, sumiu aqui, de compra de grandes áreas, parcerias grandes. Fala um pouco disso. Falo com o maior prazer do mundo. Tem muitos detalhes, desde a opção de compra, a retificação de área. Vamos anotar aqui, Mariana. Você é produtora, você manda. Mas eu também aceito e tô aguardando aí perguntas dos colegas, ok? Retificação de área, tá tudo anotado aqui. Eu só vou explicar, Mariana, para quem está chegando aqui, talvez não saiba. Vou gastar mais uns minutinhos aqui introduzindo essa dinâmica. E na falta de outra pergunta, com o maior prazer do mundo, respondo essa, que foi chancelada por Vinícius Guerreiro, meu parceiro, meu amigo, meu colega de profissão lá de Itu. Vini, abração para você, obrigado pela companhia. Disse que a pergunta da Mariana é top. Mas olha só, para quem está chegando, quinta-feira, toda quinta-feira às 20h45 tem a mentoria Corretor 20K, que a gente vem aqui trocar figurinha, conectar o nosso conteúdo em tese teórico, tá certo? Boa, Mariana, vamos fixar o tempo. Olha lá, Rodrigo Skincariol, tente não obedecer a produtora para você ver, meu amigo. Aqui a gente faz, pediu já tá feito, Mariana. Mentoria Corretor 20K, tema fixado. Estruturação é uma paixão do Tiziano. Olha só, tema feliz então, sugerido pela Mariana. Só explicando para quem está chegando, que de quinta a gente, ou eu divido a tela com algum colega para discutir situações do dia a dia, ou eu dou preferência para perguntas que vocês formularem aqui para mim. Rodrigo Skincariol, aliás, José Rodrigo Skincariol é o dono da cervejaria, é ou não é, Rodrigão? Faça uma pergunta aí, eu quero responder uma pergunta sua. Se não tiver pergunta do Rodrigo Skincariol, eu não vou tocar essa live. Toma lá, Rodrigão! Tô brincando, tem uma pergunta boa da Mariana que com o maior prazer eu respondo. Mas vamos lá, pessoal. O objetivo desse encontro de quinta, então, é tão simples e poderoso quanto isso. A gente quer conectar o conteúdo teórico que a gente explora de terça com o dia a dia prático da realidade, do contexto de vocês. Porque é assim que a gente produz resultado, pessoal. Não acho que é lendo livro, não acho que é assistindo live, não acho que é buscando conhecimento. Conhecimento é maravilhoso. Somente conhecimento transforma a sua vida, desde que você se comprometa, tenha disciplina e o arrojo de levar. Aleluia! Tio Zuki quer derrubar a gente de todas as formas.
Impressionante o Instagram, como tá difícil. Eu sei que travou, pessoal, para mim aqui aparece vídeo pausado e eu fiquei conversando aqui tete a tete com o tio Zuki, quase mandei um WhatsApp para ele. Tio Zuki, libera o Instagram, deixa a gente aqui fazer uma live em paz, meu nobre amigo. Você já tem muita coisa para tomar conta, Facebook, WhatsApp. Deixa o Instagram em paz para a gente fazer a nossa live. O mercado imobiliário brasileiro precisa desse bate-papo, modéstia à parte, tio Zuki. A gente precisa falar aqui sobre corretagem imobiliária, que vem sendo apontado historicamente como um dos grandes gargalos. Que é isso? Nós somos a engrenagem que faz essa máquina girar. Sem o trabalho de vendas do profissional aqui, corretor de imóveis, a máquina não é retroalimentada. Muita gente fazendo live. Vamos trocar horário, Mariana. Não importa, a gente não pode só desanimar. Mas olha só, pessoal, eu vinha dizendo, não sei em que parte exatamente parou, que o grande objetivo, a grande força dessa live de quinta-feira, toda quinta às 20h45, que é a mentoria corretora, a gente quer conectar o conhecimento com a prática, porque é assim que a gente produz resultado e resultado. O seu resultado é o meu primeiro compromisso. Não é à toa que eu anuncio essa promessa tangível de ajudá-los a faturar pelo menos 20 mil reais. E quem é da trajetória do consultor imóvel mais da Forte, ou mesmo outros tantos colegas que eu conheço, que eu tenho contato, sabem que não só dá para atingir, como superar esse tipo de faturamento mensal recorrente. Tá certo, pessoal? Mas para isso vocês precisam praticar, vocês precisam ir para o campo de batalha e tentar botar em prática, usar as ferramentas, tudo aquilo que vocês tiverem à sua disposição para melhorar a performance de vocês. Então olha só, tio Zuki, não adianta querer derrubar a gente não, a gente fica aqui firme e forte. E quem está voltando aí depois desse breve programa até convida mais pessoas para participar, porque a live é tiro rápido hoje, como eu prometi. Eu vou responder uma, duas perguntas. Por enquanto, pelo menos que eu vi aqui, temos uma boa sugestão da Mariana para a gente falar da estruturação de grandes áreas. Se esse foi o tema escolhido, chancelado por Vinícius Guerreiro, diretamente de Itu, a terra onde tudo é grande. Grande também é a sua chancela e por isso é o tema escolhido para a gente começar esse nosso bate-papo, tá certo? Vamos falar então da prospecção ou da estruturação de áreas maiores. E aí, pessoal, a gente precisa entender que independente do porte do negócio, sabe que existem várias particularidades relacionadas a este porte de negociação, ok? Várias. Porém, a gente precisa pegar o ponto comum. Independente do porte do negócio, a gente tem as etapas que eu anuncio aqui de maneira didática, tá certo? Então, ou você está captando imóvel, ou você está prospectando cliente, abordando, fazendo atendimento, entrando numa tratativa de negociação e conduzindo para um fechamento, e pode até enxergar a etapa de pós-fechamento, pós-vendas também como uma etapa muito importante aí do processo de venda. Mas não importa em qual estágio você está, todos os negócios seguem, de certa forma, essas etapas, tá certo? Então vamos parar para pensar, mas ela está falando de estruturação. Estruturação, tá, de negócio, ok? Que é praticamente o apelido que se dá para oferta e fechamento de negócios maiores de grandes áreas. Deixa eu só pegar aqui a participação do Ticiano, que foi impactante, várias linhas escritas aqui, do meu aniversariante de anteontem. Ticiano fez 18 aninhos em Itabuna, vai tirar carta, já deu entrada na carta, Ticiano. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Eu estou participando de um lançamento em Itabuna e todos os meus atendimentos estou direcionando para atendimento presencial no stand, estou tendo resultado, gratidão. Tá certíssimo, Ticiano. Olha que link bacana também. Vamos ver se eu consigo explorar. Primeiro eu vou falar só de estruturação, que eu também sei que é um assunto que interessa ao Ticiano, ao Paulo Ricardo, ao Vinha, a todos vocês. 18 aninhos lá confirmando o Ticiano, o resto é só experiência. Pessoal, olha só, quando a gente está falando de estruturar um negócio, tá certo? A gente tem que entender que na ponta que está demandando eventualmente o ativo, via de regra uma área, tá certo? Uma estruturação de negócio, via de regra começa com a apresentação de uma área ou a procura
por uma área. Ou seja, quem está na ponta demandante, a incorporadora, o empreendedor, o loteador, não importa, ele está prospectando áreas, ele está tentando captar imóveis. Geralmente, inclusive, dentro das incorporadoras, das grandes incorporadoras do mercado, existe uma área chamada prospecção, tá? No varejo, geralmente é expansão. No mercado imobiliário, via de regra, se chama prospecção, área de prospecção de pessoas que vão captar áreas. Então, basicamente é essa etapa. A incorporadora está tentando captar um imóvel e você, eventualmente, vai ser um veículo ou um facilitador para apresentar uma área que tenha, eventualmente, potencial ou aderência às necessidades desse incorporador ou desse loteador, não importa o segmento de atuação do empreendedor da empresa, tá certo? Mas, via de regra, pensando em grande porte, você vai estar lidando com empresas maiores, empresas profissionais. Isso é chave para a gente começar a interpretar melhor esse momento. Por quê? Porque, primeiro, pessoal, é fundamental, ou pelo menos ajuda muito, você ter networking, tá certo? Por quê? Porque você pode, como eu sempre falo, fazer prospecção de maneira passiva, ou seja, você está tocando a sua vida na cidade em que você atua e você vai esperar alguma demanda bater na sua porta, alguma incorporadora falar assim, pô, tô precisando de uma área aí, Diego, você consegue me ajudar? Preciso de 10 mil metros quadrados no centro, preciso de 30 mil metros ali para fazer um produto um pouco mais econômico, ou eu preciso de 1 milhão de metros para fazer um master plan maior. Você pode esperar de maneira passiva ou você pode, através de inteligência estratégica, desenvolver networking com as principais incorporadoras que atuam na sua região para que você possa ser um agente ativo, para que você possa proativamente oferecer áreas, ok? Realmente engajado com o conteúdo, né, tio Zuki? Olha só, pessoal, o que está acontecendo aí de instabilidade no Instagram é tudo absolutamente calculado, ok? O tio Zuki agora tem uma ferramenta que é para testar o grau de engajamento de vocês com o conteúdo. Então ele vem e fica derrubando aqui, travando o sinal, para ver quem é que está realmente comprometido e afim de escutar o conteúdo. Então, para vocês que estão aqui comigo, aliás, não derrubou ninguém, tio Zuki, tenta de novo aqui que o pessoal está engajado. A gente continua, a gente não esmorece não. Mas eu vinha falando que quando você vai trabalhar áreas maiores, essa questão do networking é muito forte, tá certo? Por quê? E é muito importante que vocês não tenham medo de tentar desenvolver esse networking, independente do seu grau de conhecimento, de como funciona a cabeça desse empreendedor. Porque, inclusive, através dessa iniciativa que você vai começar a entender. Eu, particularmente, a Mariana sabe disso, alguns colegas sabem, eu trabalhei em grandes empresas e eu sei exatamente como funciona um processo de prospecção de áreas, que tipo de conta geralmente eles fazem, como é que funciona o planejamento, como é que é demandada a área de prospecção para sair a campo, o que eles olham ou deixam de olhar. E, portanto, eu desenvolvi, mesmo não trabalhando especificamente com prospecção, mas muito próximo, eu desenvolvi uma habilidade de traduzir na linguagem que essas incorporadoras têm o negócio que eventualmente eu quero apresentar. Isso é muito importante, pessoal. Essa habilidade de traduzir, de ser um interlocutor que fala a língua certa dos envolvidos, ela é muito chave. Então, como é que vocês desenvolvem isso? Vivendo. Não é escutando o Diego falar que é importante, né? Escutando o Diego passar uma série de dicas, não. É praticando, é vivenciando. Porque tem pessoas que tomam decisão de investimento simplesmente no feeling. Tem pessoas que tomam decisão de investimento só depois de fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira, de fazer um estudo de massa, de formatar quase que um business plan para apresentar num comitê de investimento, às vezes com acionistas pulverizados, às vezes acionistas estrangeiros. Então existem diferentes formas de tomada de decisão de aquisição ou de parceria com áreas
para desenvolvimento de projeto imobiliário. Quanto mais vocês tiverem traquejo, forem atrás, aprender, não tem que ter preguiça, pessoal. Vocês vão escutar uma vez TIR, VPL, pode soar uma linguagem diferente, exposição de caixa, algumas coisas nesse sentido que talvez não seja familiar para o dia a dia de vocês aí, de locação de imóveis ou de compra e venda de imóveis de menor porte. Mas é importante que vocês procurem estudar, porque da mesma forma eu não nasci sabendo essas informações. E o contexto, a conjuntura, a minha trajetória profissional foi me trazendo essas informações, mas eu também fui muito atrás para que a gente tivesse a capacidade de interagir, de falar a linguagem que essas grandes empresas querem. Agora, é óbvio que não necessariamente você precisa ser um expert, você precisa saber falar isso tudo para interagir com as pessoas, mas facilita demais se você tiver networking e se você souber traduzir o negócio na linguagem das pessoas interessadas, tá certo? Aí vamos lá, eu falo recorrentemente, de maneira até repetitiva, ao longo aqui da nossa trajetória de conteúdo Consultor Imóvel Moeda Forte, que é fundamental vocês serem ativos, sempre, né? Numa oferta, portanto na prospecção de um cliente, vamos dizer que eu captei um imóvel, uma área, tem perfil de incorporação ou para loteamento, sejam estrategicamente ativos. Tentem ir atrás das pessoas que podem se interessar. Não achem que elas vão bater na sua porta. Isso pode acontecer, é claro. Mas a tendência, estatisticamente falando, é que isso seja muito pouco. Que poucas situações na sua vida. Tem muita gente, eu vejo no interior, que fala assim, pô, ele fez o negócio da vida. Porque vendeu lá uma grande área para um incorporador, vendeu uma fazenda para um loteador, seja lá o que for. Pessoal, isso pode ser um business de vocês no dia a dia, desde que vocês tenham estratégia, desde que vocês vão atrás desse network. Eu vou dar um exemplo, tá certo? Prático, para a gente parar de falar em teoria. Em 2009, 10, eu comecei a tomar contato com um empreendimento. Olha lá, o Tiziano não perdendo viagem aqui, falando de 1.200 hectares em Itabuna. Pensa uma terra bonita, onde vai passar a duplicação. Está trazendo até diferencial aqui da BR-414, Itabuna e Ilhéus. A rota do cacau do Brasil. 90% da produção de cacau passa na BR-415, Itabuna e Ilhéus. Mas olha só, vou dar um exemplo prático. Em 2010, mais ou menos, comecei a tomar contato com uma área, um projeto, uma visão grande no interior do estado de São Paulo. E eu fiquei muito atento às visões do empreendedor. Então eu escutava reiteradamente na visão dele o que é que ele estava enxergando e o que ele imaginava desenvolver naquele grande master plan. E não por acaso, pessoal, eu fiquei muito atento aos detalhes. Por exemplo, ele citava algo assim, tá? Eu enxergo uma nova Alphaville, uma Alphaville do século XXI, com conceitos de sustentabilidade, tal qual aconteceu ali em Barueri há muito tempo, há várias décadas. Ele enxergava desenvolver algo parecido, só que com a vantagem de corrigir os eventuais erros e falhas do desenvolvimento de Alphaville, como a questão dos acessos, do viário e assim por diante. E a sustentabilidade eu demorei a entender que na visão daquele empreendedor era algo muito mais simples, não era a gente vai usar sistema fotovoltaico e assim por diante, a gente vai não privilegiar o uso do carro, ou vai ter carro eletrificado assim por diante. Não, eram coisas mais simples, esgoto tratado, água reutilizável, são coisas simples, mas sem dúvida são sustentáveis e no master plan fazem toda a diferença. E eu fiquei guardando aquelas informações comigo. E quem sabe da minha trajetória, já sabe que eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo Gafisa, na Gafisa. Isso lá em 2007, 2008, saí de lá em 2009. E na época a Gafisa, ela consolidou a aquisição de Alphaville. Então na minha época a Gafisa era dona de Alphaville e tinha 85% do business Alphaville. E escutando essa história de que esse empreendedor queria fazer uma nova Alphaville, o que é que acendeu na minha cabeça? Eu falei, poxa, Mariana está falando de prospecção de áreas de loteamento. É o que eu estou falando, só que de uma maneira ativa, Mariana. Né? Você conhece bem essa história.
eu falei assim, se ele quer desenvolver uma nova Alphaville, e eu conhecia, né, todas as características daquele empreendedor, tanto as positivas quanto as eventuais limitações dele, fazia sentido, ou fez sentido para mim, levar a cabo essa história de que fazer uma nova Alphaville naquela região poderia ser interessante. Eu falei, por que não fazer efetivamente uma nova Alphaville? Por que não apresentar esse business para a Alphaville? Tá certo? Então olha só qual foi o insight que eu tive. E eu sabia de mercado que a Alphaville tinha estudado uma área muito grande, a questão de 10, 15 quilômetros dessa área. Então não seria uma abordagem absolutamente estranha para a Alphaville. Não, a Alphaville tinha pensado um master plan para uma área uns 15, 20 quilômetros de distância dessa. E essa, modéstia à parte, ou com bastante propriedade, posso falar muito melhor do ponto de vista de topografia, de passivo ambiental e assim por diante. Então, pessoal, o que eu fiz? Estou contando um caso real de uma estruturação de grande porte, né, que começou lá em 2010. Eu já entender daí a vantagem que eu tenho eventualmente a quem ainda não teve essa experiência. Mas já sabendo como a Alphaville faz as suas contas, tá certo? Eu propus um estudo de massa antes do próprio empreendedor, tá certo? Antes da pessoa que estava tendo a visão ali e estava fazendo a consolidação fundiária, adquirindo as áreas para desenvolver esse master plan. Eu fiz um estudo de massa junto com meu amigo Michel. Fica um abraço aqui para o Michel. Na verdade, o Michel foi mais pai desse estudo de massa do que eu. A gente fez um estudo de massa. O que é um estudo de massa, pessoal? Em linhas gerais, para loteamento, é você entender o aproveitamento que você vai ter daquela área. Então, você conseguir delimitar o perímetro, entender o zoneamento. É óbvio que no master plan desse a gente está falando de área rural. Então, uma das etapas é você prever o zoneamento adequado, uma mudança de zoneamento junto com o poder público. Mas como é uma tela em branco e papel e planilha e desenho aceita tudo, você propõe o uso, obviamente respeitando o limite que você vai ter que delimitar naquela área que você quer trabalhar, os limites das APPs, dos cursos d'água e todas as outras limitantes de projeto que eventualmente incidam sobre aquela área. Aí você começa a ter aquela famosa área útil, qual é o aproveitamento efetivo daquela área. E como a gente estava falando de uma área muito grande, de um master plan, aquilo era desenvolvimento urbano. Obviamente ia ter incorporação, mas o eixo inicial, desenvolvimento urbano, tá certo? Loteamento, parcelamento de solo. E aí, pessoal, para adiantar para quem nunca pensou nessa perspectiva ou trabalhou uma área para loteamento, tem algumas contas mais simples, né? Por exemplo, o loteamento, via de regra, ele vai dar um aproveitamento, tirando APP, área institucional, viário, ele vai dar um aproveitamento aí na casa, vai entre 30% e 50%. 30% já é uma área com baixo aproveitamento, provavelmente tem muita APP, ou a topografia é ruim, ou tem outras restrições de projeto. E 50% já é uma área de muito bom aproveitamento, tá certo? De área útil. Então dá para fazer uma continha de cabeça. Você tem uma área de 1 milhão de metros quadrados, provavelmente ela vai ter ali entre 300 e 500 mil metros quadrados de área de lote, por exemplo, de área vendável. Mas é óbvio que a gente tendo ali capacidade técnica, a gente rascunhou algumas manchas, a gente propôs alguns viários, a gente deu uma organizada. E aí eu tentei antecipar o exercício que a Alphaville faria, que é exatamente fazer esse estudo de massa e depois transformar isso num fluxo de caixa, tá certo? Geralmente eles fazem isso através ou de sistema ou de alguma planilha, montando um estudo de viabilidade econômico-financeira. Então ele pega esses inputs de aproveitamento do tipo de produto sugerido, atribui algum preço, obviamente se você tiver alguma pesquisa, algo que dê respaldo, melhor ainda. E aí você começa a montar um fluxo de caixa. E não é só de receita. Você tem que montar também um fluxo de caixa considerando as premissas de custo e despesas desse empreendimento. Então você vai ter que estimar ou saber estimar quanto vai ali mais ou menos. Isso obviamente nesse nível de sofisticação que a gente estava. Internamente o pessoal faz isso. Eles estimam
um fluxo de despesas, não só com terreno, que eventualmente vai entrar num percentual do VGV, né? Seja uma permuta física, uma permuta financeira, dificilmente loteador faz compra diária. Geralmente eles fazem parceria com o proprietário, tá certo? Propondo um percentual do VGV. Para quem não sabe, VGV é valor geral de vendas, né? Toda a receita bruta do empreendimento. Então, quando você faz um estudo de massa com alguma base técnica, você começa a ter insumo para montar um fluxo de caixa, que também não é trivial. Tem muita gente que faz estudo de massa e nunca montou um fluxo de caixa de receitas, prevendo velocidade de vendas, os preços que você está atribuindo, que tipo de tabela você vai vender. Tudo isso a gente fez. Dá uma olhada, que loucura. E óbvio, de novo, é muita sofisticação. Não quero que ninguém aqui tenha a expectativa de fazer isso tudo para ter que bater na porta aí de um potencial empreendedor para fazer uma estruturação. Mas é um caso real, foi como a gente fez e eu estou ilustrando para vocês. E aí, quando a gente fez isso, eu montei uma apresentação, tal qual eu fazia, por exemplo, na Gafisa, para os investidores, né, para os acionistas tomarem a decisão de investimento naquela área especificamente. E aí eu já traduzi, então eu já consegui em linhas gerais calcular uma TI, que é uma taxa interna de retorno, consegui calcular um VPL, que é um valor presente líquido, sempre estimando, obviamente, cada incorporador, cada empreendedor tem as suas premissas, mas eu já tinha mais ou menos o DNA de Alphaville e botei isso tudo embaixo do braço, e daí? E daí é networking, pessoal, principalmente se você quer fazer um trabalho ativo. Você não tem como chegar na recepção de uma incorporadora dessa e falar assim, olha, eu tenho um projeto aqui embaixo do meu braço que eu acho interessante e eu queria saber quem é que pode me receber aqui para a gente bater um papo a respeito disso. E aí, pessoal, ajuda muito o networking. Por isso que eu falo, vocês têm que ter networking e vocês têm que tentar procurar, se familiarizar que seja com tudo isso que eu estou falando para vocês. É óbvio que você não precisa aprender a fazer o fluxo de caixa, a modelar o empreendimento, a fazer o estudo de massa. Mas se você tiver noção disso tudo, te coloca de maneira diferenciada para você lidar com esse tipo de estruturação. E olha que coincidência, olha o que aconteceu. Eu botei isso tudo embaixo do braço e aí eu comecei a usar o networking. E usar o networking foi sentir, a princípio, com quem que eu ia falar. E obviamente era um master plan grande, eu queria bater em Alphaville, mas existem outros players, existiam naquele momento especialmente outros players além de Alphaville para a gente conversar. Players que eu achava que agregavam em marca, expertise e velocidade de vendas, portanto. E eu tive a oportunidade de sentar com quase todos que eram relevantes naquele momento, que talvez tivessem capacidade e potencial interesse para fazer aquilo. Eu falei na época com a Cipasa, que era da HSI Investimentos. Eu falei na época com o Sobloco, que o pessoal aí conhece da Riviera de São Lourenço, do Espaço São Caetano, Espaço Cerâmica lá em São Caetano e tantos outros master desenvolvimentos. E eu falei também com o Alphaville. E aí, pessoal, é networking na veia, não tem muito. Óbvio, quanto mais você vivenciar esse universo, quanto mais você tentar... Diego, eu não entendi lufas que você falou, não tenho a menor ideia como é que eu faço estudo de massa, como é que eu tiro, nem que seja as curvas de níveis do Google Earth. Eu não sei nada disso, Diego, para mim tudo isso é grego. Eu consigo pegar a matrícula, marcar lá no mapa o perímetro e eu quero trabalhar. Show de bola, você precisa ter atitude, vontade. Pega esse mapa com o perímetro e começa a tentar desenvolver relacionamento. Você vai aprender. Se você conseguir acessar, ainda que seja lá, vamos dizer, um analista de prospecção, o menino que está realmente lá no campo, não é o diretor, não é o cara que vai tomar a decisão, mas se você acessar esse cara com um projeto e ele cair na graça ou enxergar alguma coisa que faz sentido ele olhar, você vai aprender nesse processo. Você vai começar a entender a linguajar dele, o que ele olha. Ele pode falar assim, não, Diego, e isso não é estático, tá, pessoal? Isso não é estático, isso muda, tá? O que é interessante hoje pode não ser interessante amanhã. Então, é dessa interação que você vai colher diretrizes para conduzir o seu trabalho, para aprender. Porque o cara pode falar assim, não, eu quero, Diego, áreas que estão coladas com rodovia. Pode ser uma demanda pontual que eles têm naquele momento. E aí você olha essa área, puxa, a área está 15 quilômetros para dentro, não vai encaixar.
Então é fundamental vocês tentarem desenvolver. Diego, eu não tenho como desenvolver, eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço, como é que eu acesso esses caras. Aí você vai ter que procurar parceria, você vai ter que encontrar quem já tem isso mais ou menos desenvolvido e vai ter que ir atrás. Não deixa de ser o que eu fiz. Eu já tinha algum relacionamento, mas eu usei parceria sim para fazer essas apresentações. Eu usei networking de colegas para acessar as pessoas que eu achava que eram chave para olhar essa oportunidade específica. A Mariana perguntou aqui de maneira prática, né, qual que é o percentual. O Juliano falou a praxe de mercado aí 40-60. Mas é importante falar desse 40-60. Isso é quase que uma praxe de mercado. O Juliano não está errado. Quer dizer que ele já vivenciou aí alguma dinâmica de parceria para loteamento. Mas isso é muito questionável, tá, Juliano? Isso eu aprendi lá atrás, antes da Guerini, que é a empresa que nos conecta, entrar na minha vida. Por quê? Porque existem inúmeras variáveis relacionadas a essa equação. E todo número que é cabalístico tem uma inteligência de validação histórica, mas também tem a burrice da aceitação da regra. Tá? E por que eu falo burrice? Porque às vezes muitas incorporadoras ou pessoas que precisam tomar decisão rápida sem analisar devidamente, ficam refém de algumas premissas, alguns números cabalísticos e deixam de fazer negócios importantes, deixam de aproveitar oportunidades por ficarem presos a esses conceitos. Então 40-60 sim é ainda hoje uma referência, mas isso está mudando muito, Juliano. Eu vou aprofundar isso para você se atualizar um pouco. Por que está mudando, Diego? Por dois motivos. Primeiro, vamos pegar motivo específico, né? São N motivos, mas primeiro, os custos de implantação, de construção, deram uma galopada violenta no último ano especialmente, mas esse ano também está super acelerado. Então assim, desde a estabilização da inflação no Brasil, desde o Plano Real, não teve um único ano, desde 1994, em que a inflação dos insumos da construção civil foi tão alta quanto em 2020, quanto no início de 2021. Isso impacta ou não a conta de qualquer desenvolvedor, de qualquer empreendedor? É óbvio que impacta. Se a pessoa comprava aço, cano, tubulação, prego, cimento, seja lá o que ele vai pensar, 50%, 30% do valor que ele paga hoje, e naquele cenário ele conseguia remunerar em 40% o terreneiro, você acha que hoje, sofrendo pressão de inflação dos insumos que são os insumos do negócio dele, ele vai conseguir pagar a mesma coisa? Não. Então hoje tem uma tendência de achatamento dos percentuais de loteamento, por exemplo. Mas vale para incorporação. Vou dar um exemplo meu. Eu estava com um negócio praticamente fechado, numa área de 30 mil metros quadrados, 70 milhões de VGV, praticamente fechado. A proposta verbal já tinha sido aceita pelo proprietário, era uma incorporação de prédio. E aí o que aconteceu no meio do caminho? Na hora de ficar ajustando, olhando detalhe diminuto, aquela história que o corretor fica ali, sabe, apreensivo, fala, meu Deus, precisa olhar tanto detalhe assim, precisa. Mas mais importante do que olhar os detalhes é você ter conforto ali das partes. Mas o que aconteceu no meio do caminho? A incorporadora simplesmente não conseguiu sustentar a proposta verbal que tinha feito, por causa da pressão da inflação. Os preços, os custos estourando, eles não conseguiram, eles tiveram que pleitear com o terreneiro, com o proprietário, um ajuste em cima daquilo que eles tinham, entre aspas, combinado. E a partir desse problema, simplesmente o negócio voltou atrás. Então dá uma olhada, pessoal, como é complicado. Varia também, a Mariana tá lembrando se é loteamento aberto ou fechado. Você tem muitas variáveis para colocar na equação. Mas eu queria estimular os parceiros, os colegas que procurem. Sabe aquele negócio que você já ouviu o seu amigo falar que foi um negócio da vida dele? Porque o tio Zuki. Olha o tio Zuki tentando derrubar a gente, pessoal. Ei, tio Zuki. Mariana, meus amigos, meus colegas, eu não quero
apesar dos desafios da instabilidade do sinal aqui do Instagram, culpa do tio Zu que quer derrubar a gente, eu não quero passar de 45 minutos essa live. Então, com o maior carinho do mundo, eu vou nem dorme direito nessa hora de assinar, né? Fica lá, por que foram colocar um advogado aqui para conversar? Com todo respeito à classe dos importantíssimos profissionais aí do direito, mas geralmente advogado não tem tato nenhum para negócio, né? E ele não participa de todo o seu esforço para levar a negociação até aquele momento, e às vezes ele não tem a diligência, a sensibilidade suficiente para não atrapalhar o negócio, tá certo? Então olha só o que eu estou dizendo. Infelizmente não é a maioria, mas existem sim os advogados que chegam para atrapalhar o negócio. Mas show de bola, meus amigos, como eu disse, eu não quero e não vou passar de 45 minutos essa live. Esse é um bate-papo legal, dá pra gente retomar com certeza. Posso pensar, inclusive o próximo Vendas Imóvel Vai Dar Forte, terça-feira que vem às 20h45, para falar só de estruturação. Aí eu aprofundo esse caso, como é que eu fiz, onde é que chegou, né? Como é que eu acessei as pessoas, que conta efetivamente eu previ, tiro as dúvidas aí dos colegas, ajudo a entender que essas coisas são vivas. Existem propostas e propostas porque existem contextos e contextos, terrenos e terrenos. Tem terreno que tem topografia mais difícil, tem terreno que você vai ter que fazer, estou pensando em loteamento, tá? Basicamente, pessoal. Você vai ter que fazer uma elevatória de esgoto, você vai ter que fazer uma movimentação maior, você vai ter que fazer um viário. Enfim, não existe número cabalístico. Existe sim esse norte do 60-40, mas hoje está muito vivo. Advogado só concorda quando ele está sendo corretor. Aí é rápido, né? Aí ele desenvolve. Não, eu vou defender a classe. Eu conheço, graças a Deus, tive o privilégio de conhecer vários profissionais aí de direito que são muito diligentes, proativos para o negócio, que não chegam naquele momento querendo, sabe, vender serviço, falar, olha, nossa, se não fosse eu, você ia fazer a maior besteira do mundo. E fica criando pulga onde não tem, colocando pelo onde não tem. Tem muitos profissionais que são muito bons de negócio. E não à toa são os caras que vão melhores no direito imobiliário, né? Porque tem sim os litigations, né? Os caras que ficam cuidando só de abacaxi, mas tem os caras que assessoram no fechamento, na formalização de contrato. E os caras que são pró-negócio, que entendem, que já vivenciaram, que tem um linguajar ali de solucionar, de aparar esses caras vão super longe, né? Eu estou tendo o privilégio de conhecer mais um, inclusive, que eu estou adorando, o cara vai muito bem ali, pró-negócio total. Então, graças a Deus, não são todos os advogados aí que têm esse viés de agir só por interesse, de querer valorizar o trabalho deles, ou simplesmente de querer atrapalhar o negócio ali, ou só fazer andar se eles estiverem sendo corretores de imóveis. Obrigado, pessoal! A Ângela disse que gostou do assunto, pela participação aí sucinta, mais intensa do Paulo, do Vini, da Mariana. Acho que deve ter sido do agrado aí de outros, tanto é que eu posso estudar com o maior carinho do mundo aí. Terça-feira que vem a gente retoma a estruturação. Vamos falar de estruturação, vamos botar vocês aí nessa esteira, né? Tem tanto corretor que sonha em fazer um grande negócio, mas não está tentando. Se não está tentando, como é que vai fazer? Não tá aquela brincadeira? Você fala assim, ei meu, você vai ganhar na Mega Sena? Pô, eu quero muito, você quer ganhar na Mega Sena? Lógico que eu quero. Mas então, joga, meu amigo. Mesma coisa aqui, você quer fazer um negócio maior? Né? Não adianta você querer, meu rei, você tem que ir atrás, você tem que começar de alguma forma, de uma forma ou de outra, começar a captar, desenvolver networking, saber quem é o teu parceiro que vai agilizar esse processo, que vai te apresentar a potenciais players que possam se interessar pelo negócio. Se você não fizer isso, pode ser que bata na sua porta um dia falando, e aí, você tem um negócio da sua vida para me apresentar? Pode, mas aí vai ser literalmente isso, o negócio da sua vida no singular. Se você for esperto, astuto, estratégico, você pode tornar disso uma forma de fazer negócio. E aí, por exemplo, essa historinha de 20 mil reais aí por mês, pessoal, você deixa para o passado, porque na hora que você entra nessa esteira de grandes negócios, o céu é o limite. Graças a Deus e graças a esse maravilhoso país aí, tem território que não acaba mais e gente precisando expandir. E a gente vai entrar no círculo virtuoso da economia. Já estamos, pessoal. Anota isso, eu anunciei lá atrás. A gente está nos melhores momentos
da história do mercado imobiliário. Você vai esperar quando para tentar fazer negócio grande? Vai esperar chegar um momento ruim, que nada vai? Daí você vai querer trabalhar? Não. Terça-feira que vem você vai assistir o Vendas Imóvel Mais da Forte e eu vou ajudá-los, eu vou instrumentalizá-los ainda mais sobre estruturação de negócio. Grandes áreas. Beijo no coração, fiquem todos com Deus, obrigado pela companhia. Tio Zuki, você tentou, mas não conseguiu. Aqui o propósito é maior. Tamo junto e misturado, pessoal. Fiquem com Deus. Até terça-feira, Vendas Imóvel Mais da Forte, às 20h45. Até mais!